Olá, turminha, e aí, como vocês estão? Estamos aqui, em mais uma aula de história, isso mesmo. Como vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Olha aí, domingo, Domingo, 15 de novembro. Foi um feriado. Não parece por ter caído em um domingo, Mas um feriado nacional. Olha aí, um fato histórico que também mudou a história, do nosso país, do povo, de uma nação. Lembra que nós estudamos as fontes, os fatos históricos, Nós estudamos o tempo histórico e o tempo cronológico. Então, isso aí faz parte da história do povo brasileiro, do tempo histórico também, Então, nós vamos falar da proclamação da República que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Vamos ver o que foi que aconteceu que levou à proclamação da República, quais os fatos, o que estava envolvido, por que foi necessário se estabelecer esta nova forma, de governo, de administração para o nosso país. Vamos lá? Então, proclamação da República. Foi, na realidade, um golpe militar, ou seja, foi uma tomada de poder que marcou o fim do império, marcou o término, acabou com a realeza, ou seja, com a forma de governo que tinha no Brasil logo após a independência. Quando foi proclamada a independência, nós vimos que Dom Pedro I passou a ser o primeiro imperador. Ele não recebeu o título de rei porque o pai dele, ele ainda era vivo e já era o rei de Portugal. E naquela época o Brasil era colônia de Portugal. Quando se realizou a independência, deixou de ser uma colônia, passou a ser um país independente, porém o príncipe regente que tinha ficado aqui, Dom Pedro, não foi nomeado rei, e sim imperador, com o título de Dom Pedro I, não é isso? Mas aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, as coisas foram ficando mais difíceis, foram se agravando as insatisfações, como sempre acontece em formas de governos, um político contra o outro, o povo também não está satisfeito, da mesma forma foi no passado. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca acabou executando todo esse ato que foi algo feito pelo Exército Brasileiro. Nós vivemos um período em que nós temos um presidente que é mais ou menos assim, militarista, tem essa questão aí de envolver, o exército, de estar sempre querendo deixar todo mundo armado, enfim, é algo muito polêmico, então é bom a gente não entrar muito nessa questão. É só para dar um exemplo, é isso? E muitas pessoas no início do governo de Bolsonaro ficaram preocupadas com a ditadura, por exemplo, voltar, que era o período onde os militares, dominavam, o nosso país, governavam o nosso país. Então, naquela época, no passado, não foi tal a ditadura, que foi um tempo mais recente, mas foi justamente o exército que acabou executando todos os planos para que a república fosse instaurada e para que a monarquia, no caso, que nós vimos que monarquia, lembra, nós já estudamos as formas de governo. Monarquia é a forma de governo que passa de pai para filho, uma herança deixada. Aquela família imperial ou real, deixa, tem uma ordem de sucessão onde os herdeiros vão tomando posse a partir do momento que o rei ou rainha, imperador ou imperatriz morre e ele é o primeiro sucessor na linha de sucessão, ele acaba assumindo aquele trono. Então era isso que iria acontecer se o Brasil continuasse sendo uma monarquia. Então tudo foi conduzido, com o movimento republicano, que tinha como
representantes Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, José do Patrocínio, né? E todos estes também eram abolicionistas. Temos que salientar aí. Nós vamos ver no decorrer do estudo que essa também era uma das causas da insatisfação do povo e de alguns políticos naquela época. A proclamação da República Brasileira representou, sobretudo, o enfraquecimento da monarquia, ou seja, é justamente o que levou ao fim, né? Proclamou-se a República, não tinha mais como se permanecer com aquele regime monárquico, né? Não havia mais sustentabilidade, eles não tinham mais força para permanecer no poder. A crise do Império foi marcada por três questões importantíssimas que abalaram toda a relação do Império. Quando nós falamos de Império, não esqueça que nós estamos falando da família real brasileira, nós estamos falando da monarquia. Recebeu esse título de Império porque na época que foi proclamada a independência, o pai de Dom Pedro I ainda era vivo e era o rei, então ele não podia ser nomeado rei, ok? Vocês não podem esquecer disso, é a história do nosso país, é a sua história, a nossa história. Então isso, né, fez com que abalasse, né, as principais fontes de sustentação política que envolviam, né, que apoiavam o Império. Então, quais foram essas três questões? A questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. Então, como foi que começou essa crise toda no Império? Nós vimos aí um resumo geral de todo o processo da proclamação da República. Agora vamos ver por parte. Então, esta crise ela começou com uma série de transformações que foram acontecendo no nosso país, acontecendo no Brasil desde o século XVII, né? Então, essas transformações elas começaram a acontecer a partir do momento que a independência do Brasil ela foi proclamada. Então, tudo mudou. Por que mudou? Porque o país ele deixou de receber ordens de Portugal, deixou de ser uma colônia, passou a andar com suas próprias pernas, não é? Independente é isso, então foi criada uma Constituição com as próprias leis nacionais ou brasileira, uma bandeira, então tudo isso passou a ser independente de Portugal e isso trouxeram inúmeras mudanças. Isso levou ao enfraquecimento. Essas mudanças e essas transformações ao decorrer do tempo levou ao enfraquecimento da monarquia, principalmente no reinado de Pedro II, Dom Pedro II. Dom Pedro II era o filho de Dom Pedro I. Depois que Dom Pedro I morreu, Dom Pedro II, seu filho, assumiu o trono brasileiro. Ele foi o segundo, né, imperador na linha de sucessão, porque nós tínhamos uma família real no Brasil naquele período, já que o regime era uma monarquia. Então, as coisas já vinham difíceis durante o reinado, né, durante o governo de Dom Pedro I, seu pai. Todas essas questões da escravidão, né, a questão da economia, né, as desavenças com Portugal, né, as guerras, as batalhas que ainda continuavam, né, os motins, as conspirações. Então, com o decorrer do tempo, tudo isso foi só aumentando. Daí, explodiu durante o governo de Dom Pedro II. E isso, obviamente, ocasionou o fim do Império Brasileiro e o início da República em 1889. A questão religiosa. Tudo aconteceu devido a um decreto do Papa Pio IX, que determinou a excomungação de todos os católicos que tivessem envolvimento com a maçonaria. É só para ter uma base o porquê de toda essa desavença e por que esses três fatores influenciaram na proclamação da República. Porque naquela época, nós também já estudamos, a Igreja Católica ela tinha uma grande influência, ela tinha uma força muito grande
né? Ela determinava, né, as religiões, como as pessoas deviam agir, né, o comportamento, tudo isso, né? Então, não é o que era permitido, o que não era permitido. Então, isso fez com que abalasse toda a relação, né? Principalmente porque, né, Dom Pedro II tinha amigos que eram maçons, embora ele mesmo não fosse um maçom, não praticasse a maçonaria. Né, que depois, com o passar dos anos, vocês vão estudar em séries maiores e vão entender melhor do que se trata, né, o que está por trás, né, mas era algo, né, digamos assim, algo idealizado, algo realizado, praticado, principalmente pelos presidentes norte-americanos ou dos Estados Unidos da América, certo? Então, todas essas ideias que chegaram, né, de independência, depois de república, na realidade foram trazidas de fora. Então, aí, até chegar a ideia de abolição, por exemplo, da escravidão, chegar no nosso país, foram todas ideias trazidas, né, da Europa, por exemplo, da América do Norte, porque os Estados Unidos acabou com a escravidão primeiro, depois a Inglaterra, e a abolição da escravidão se deu, né, no exterior, né, na Europa, na América do Norte, e depois, né, muitos anos depois, que a abolição da escravidão se deu aqui no Brasil. Então, todos esses ideais acabavam chegando ao Brasil, até porque naquela época, aqueles homens que estavam envolvidos na política, que tinham essa influência de conhecimento, que faziam, estavam a par de todas as situações, eles sempre iam estudar fora, fazer faculdade fora, porque até então não tinha faculdade no Brasil. Acho que a primeira faculdade, na realidade, ela foi criada por Dom Pedro II, foi faculdade de medicina, né? Então, foi ele que criou a primeira faculdade aqui no Brasil, né? Durante o período do governo dele, certo? Então, como eu já falei anteriormente, Pedro II ele tinha, né, muitos representantes aqui no Brasil que eram amigo pessoal dele e que eram maçons, embora ele não fosse. Então, isso desagradava muito, né, algumas outras partes que não concordavam, não partilhavam das mesmas ideias, dos mesmos ideais que os maçons tinham. E eles tinham medo que Dom Pedro II, né, talvez começasse a agir tal qual eles agiam, né? A questão escravocrata, ou seja, com relação à escravidão. A escravidão no Brasil ela era sustentada, né, pela dependência econômica que as elites cafeeiras tinham desse tipo de mão de obra. Por que demorou tanto a escravidão no Brasil? A história, né, da questão da exploração. Nosso país sempre foi muito explorado e quando os negros, né, quando começou a escravidão e os negros foram trazidos para cá, o que era que acontecia? Por que escravidão? Por que ser escravos? Porque eles trabalhavam absurdamente, sem ter direitos nenhum a nada e não tinham um pagamento pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Eles não tinham um salário. E isso fazia com que os grandes senhores de fazenda, os donos, né, dos cafezais, os fazendeiros do café, que naquela época era aí que formava a elite brasileira, que tinha mais dinheiro, né, riquíssimos, eles cada vez mais aumentavam os seus lucros, né? Então, enquanto eles tivessem aquela mão de obra que não lhes dava custo nenhum, então eles estavam sempre enchendo os seus bolsos. A riqueza só ia aumentando, mas no caso para eles. Então isso era o que incomodava. Eles não admitiam essa questão de se acabar com a escravidão e eles terem que pagar um salário para pessoas realizarem o mesmo trabalho que os negros realizavam e até mesmo dar liberdade para os negros e pagar
um salário digno para o negro. Então isso ainda era o maior absurdo, já que eles achavam que os negros eles não tinham direito a nada, né? Não tinham direito nem mesmo de existir, de estarem ali. Como é que eles iriam agora ter direitos e ter um salário, e ter uma moradia, e ter direito à educação e tudo mais? Então isso aí também incomodava muito, né? Aqueles que eram a favor da abolição da escravidão e também da república. As pressões internas e as pressões externas das pessoas vindas de fora, do exterior, principalmente da Inglaterra, que exigiam o fim da escravidão, né, a favor da implementação da mão de obra assalariada, porque eles achavam que era um absurdo no Brasil há tantos anos continuar com a escravidão, sem contar que tinham outros interesses políticos, né, que sempre há. A abolição da escravatura ou da escravidão foi um resultado de muito longo, né? Demorou muito a chegar, né? Eles batalharam muito, muitos escravos fugiram, foram capturados, foram mortos, muitas lutas houveram entre negros, capitães do mato e os donos de fazenda, donos de escravos, né? A gente tem as histórias dos quilombos, onde os negros fugiam para se refugiar, até criarem, né, faziam seus movimentos de resistência e tudo mais, né? Enquanto isso, foram dadas algumas concessões por meio de leis abolicionistas. Essas leis abolicionistas faziam o quê? Para tentar aliviar a situação da escravidão do negro escravo, eles, por exemplo, tornavam libertos os filhos que nascessem de escrava durante o período que aquela lei, que era a lei do ventre livre, por exemplo, tivesse entrado em vigor. A lei do sexagenário, que dava ali liberdade aos negros escravos que tinham 60 anos, mais de 60 anos, né? E assim vai. Então, isso foram leis que foram assinadas, né, para que pudessem tentar acalmar os ânimos, né, daqueles que exigiam a abolição da escravidão. No entanto, essas leis continuaram gerando descontentamentos e crítica ao império por parte da elite, ou seja, agradava-se uma parte, não completamente, mas para se amenizar os conflitos, e desagradava-se a elite, ou seja, os donos de escravos, aqueles fazendeiros que não concordavam em tornar livre por exemplo, os filhos de negros que nasciam com a lei do ventre livre, nasciam já libertos, sem ser escravos. Por quê? Porque era a força jovem que eles iriam ter para estar trabalhando na lavoura há algum tempo na frente, né, quando estivessem na idade de já estar no campo trabalhando, que já começavam a trabalhar ainda enquanto criança, né, começavam a trabalhar na Casa Branca e depois passavam para trabalhar na lavoura, né? Então, ainda assim, eles não concordavam, eles não aceitavam nenhum tipo de benefício que pudesse ser dado aos negros. Então, isso também gerava a insatisfação, era motivo de reclamação. O que é insatisfação? Como nós vimos na realidade do nosso país, não é? Com as formas de governo. Existem pessoas que são a favor do governo, existem pessoas que não são a favor, principalmente as pessoas que passam por mais dificuldades, que sofrem mais, que têm mais carência, que sofrem com a falta de hospitais, a falta de escola, a falta de emprego, de moradia, de água potável. São problemas que afligem não só a população do nosso país, mas do mundo inteiro. Então isso gera o quê? Descontentamento, insatisfação, ou seja, motivos de reclamações. A questão militar, né? Um marco importante foi justamente o conflito que existiu quando o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai, em 1864 e 1870. Vocês também irão estudar no próximo ano, né, essas guerras, todos os conflitos que existiam e que o Brasil esteve envolvido, ok? Aí é só para salientar mesmo essa questão da proclamação da República. Embora o Brasil tenha saído vencedor durante a Guerra do Paraguai,
O que foi que aconteceu? Houve uma grande baixa, ou seja, muitos soldados brasileiros que estavam entre os combatentes morreram, né? Então isso não deixou satisfeito o exército brasileiro. E aí o que aconteceu? Todo o apoio que o Brasil recebeu da Inglaterra, o dinheiro que foi investido, deixou o Brasil com uma dívida muito grande. Então, endividamento econômico foi algo também que causou um grande descontentamento dos militares. Por quê? Porque devido a esta dívida que o Brasil tinha com a Inglaterra, ele não investia no exército, ou seja, né, nos soldados brasileiros. Não haviam investimentos, né? Então, eles achavam que não se dava importância por eles terem dado a vida, muitos terem morrido, né, e defendido o Brasil naquela guerra. Então, eles acabavam ficando descontentes, né, com essa situação. Eles queriam reconhecimento, eles queriam melhorias. A crise da monarquia e dos militares se agravou, ou seja, piorou em 1883, quando um projeto de lei da autoria do Visconde de Paranaguá passou a obrigar que os militares pagassem, né, um imposto, um sistema de previdência dos militares. Ou seja, é como hoje existe o INSS. As pessoas, né, para se aposentar, elas precisam pagar o INSS, que durante algum tempo, quando chega um determinado período da vida, que eles vão parar de trabalhar, eles se aposentam e recebem um valor relativo ao seu salário. Então, eles achavam isso um absurdo, né? Este pagamento que eles foram obrigados a fazer. Então, isso aí deixou os nervos mais acirrados, né? Os ânimos mais acirrados, a briga e as adversidades, né, aumentaram entre a monarquia e os militares. Eles não conseguiam os desentendimentos, né, eles não conseguiam se entender de jeito nenhum. Aí inúmeros protestos começaram a acontecer, né? Protestos do tenente-coronel Antônio Serra Madureira, que era amigo de Dom Pedro II e que logo em seguida sofreu uma punição. Quando aconteceu isso, o que foi que veio? Uma série de embates entre a coroa, ou seja, entre o imperador, os militares, né? E isso aconteceu por meio da imprensa, que a imprensa sempre estava ali difundindo, espalhando todas as informações que eles escolhiam, e tinha aquela questão, né? Quem estava a favor do império, quem estava a favor do império dos monarquistas, quem estava a favor dos republicanos, dos abolicionistas. Então, cada um tentava fazer as coisas da sua maneira, e as informações só faziam causar mais desavenças e desacordos. Ao mesmo tempo, a força, né, com tudo isso, do movimento republicano acabava se fortalecendo. Por quê? Voltando à mesma situação. Porque, apesar de tudo, a maioria dos republicanos também eram abolicionistas, eram a favor da abolição da escravidão, certo? A proclamação da República se deu, a gente já viu, em 1889. E qual foi o passo? O Visconde de Ouro Preto foi nomeado chefe do gabinete ministerial. E aí, mais uma vez, uma grande confusão aconteceu, né? Não se aceitou, os militares, né, os críticos, as críticas à monarquia começaram. Eles não aceitavam o Visconde de Ouro Preto como chefe do gabinete ministerial, e aí se instaurou, né,
todo o movimento que culminou com a proclamação da República. Este aí é o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que acabou se tornando o primeiro presidente do nosso país. Ao tentar aumentar os poderes da Guarda Nacional, né, que foi fundada em 1831, ou seja, toda aquela confusão, né, o Visconde de Ouro Preto comandando a guarda ministerial, né, e o gabinete ministerial, e aí ele aumentou o poder da Guarda Nacional, que apoiava a monarquia, né, fez com que o exército realmente ficasse revoltado, né? Essa Guarda Nacional ela foi criada em 1831. Então, os militares eles achavam que com essa atitude do Visconde de Ouro Preto, eles iriam querer acabar com o exército brasileiro, eles iriam querer eliminar o exército brasileiro. Então, era esse aí o motivo dos descontentamentos, né? Das críticas e das revoltas. Ok? Então, diante de toda essa situação de descontentamento, né, os republicanos ouviram a possibilidade de um golpe com o apoio dos militares. Claro, né? Já estava todo mundo com raiva mesmo, é isso, vamos falar assim para vocês entenderem, já estava todo mundo não suportando, né? Todos não suportavam mais aquela situação, cada um queria tirar partido da situação, queria algo para o seu lado, né? Puxar algo para uma brasinha para sua sardinha, né? E aí, né? Juntaram, se aliaram, né? E resolveram derrubar a monarquia. Precisava-se de uma força forte e essa força forte que se achou foi justamente do exército brasileiro, né? Dos militares. E aí eles tramaram um plano, conspiraram, né, para que isso pudesse acontecer. Porque eles precisavam do apoio de alguém muito influente no exército brasileiro. E naquela época, quem era este militar tão influente? Era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tinha muito prestígio entre as tropas e ele foi cogitado para liderar este movimento de proclamação da República, de derrubada da monarquia. Então, eles tentaram criar uma história para convencer Marechal Deodoro da Fonseca a participar do movimento republicano. Porque Marechal Deodoro da Fonseca, ele, embora fosse um militar, ele não queria participar do movimento republicano e nem queria derrubar a monarquia, porque se dizia amigo, né, de pessoal de Dom Pedro II e se dizia monarquista, ou seja, Marechal Deodoro da Fonseca, ele dizia que apoiava a monarquia, além de ser um amigo pessoal de Dom Pedro II. Então esse era um dos fatores, né, dos motivos pelos quais ele dizia que jamais iria se envolver com os republicanos. No entanto, no dia 14 de novembro de 1889, quando os republicanos espalharam a notícia de que o Visconde de Ouro Preto havia decretado a prisão de Deodoro da Fonseca, aí o circo pegou fogo, né? A coisa ficou bem confusa, bem acirrada, os ânimos ficaram aí bem acirrados, todos, né? Em polvorosa, porque eles queriam realmente entender o que estava acontecendo. Então, uma das principais lideranças do movimento republicano é o tenente-coronel Benjamin Constant. Ele, né, também haveria sido preso com Deodoro da Fonseca. E era inadmissível, né? Eles não aceitavam essas prisões. No entanto, esse acontecimento era uma armadilha
Conspiração é justamente isso. Eles tramaram um acontecimento falso e espalharam. E a mídia, né, o jornalismo, a imprensa, foi rapidinho espalhar essa notícia, né? E até se comprovar que não havia sido verdade, Deodoro, por saber que se tratava de uma mentira e encarou isso como uma traição do amigo Pedro II, ele aceitou o convite dos republicanos. E aí ficou do lado deles e começou a lutar pela República, né? Isso foi o que deu, isso foi decisivo para que Marechal Deodoro da Fonseca aceitasse o convite e desse início ao movimento que iria culminar, resultar com a proclamação da República Brasileira, que no dia seguinte, ou seja, esses acontecimentos todos foram no dia 14 de novembro, no dia seguinte, 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca acabou tirando o imperador Dom Pedro II, né, do seu trono e decretou o fim do império, dando início à República do Brasil. Olha aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. A proclamação da República, assim como uma vez a independência, produziu uma série de transformações. Ou seja, uma nova Constituição ela foi criada em 1891, inspirada no modelo republicano federativo e liberal dos Estados Unidos da América, olha aí, né? A influência que sempre veio de fora, do exterior, dos padrões, né, para o formato do governo brasileiro, embora haja suas diferenças, né, no nosso país, eles tentaram estabelecer, né, este modelo e as antigas províncias, ou seja, aquelas cidades que eram vilas, né, receberam a denominação de províncias, deixaram de ser províncias, passaram a ser estados, passaram a ter mais autonomia, ou seja, podiam ter um governo, né, próprio, um governo estadual que poderia agir, andar também com as próprias pernas, fazer seus empréstimos no exterior de acordo com as melhorias que quisessem fazer no estado, formar suas próprias forças militares. E foi estabelecido também um sistema presidencialista, que é o que nós temos até hoje, né? O sistema presidencialista, ou seja, onde o nosso país ele é governado pelo presidente, não é isso? Quando nós falamos aqui, voltando aqui em cima um pouquinho, um modelo republicano federativo, daí também surgiu o nome, né, oficial do Brasil. Nós temos o costume de falar só Brasil, Brasil, mas o nome, né, oficial do Brasil é República Federativa do Brasil, por ser uma república, né? Então, este é o nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil. Mas não se usa, né? Eu não sei, nunca mais, nem nos Jogos Olímpicos ou na Copa, eu observei se eles falam, né, República Federativa do Brasil. Eu creio que fala simplesmente Brasil, né? Acho que só mesmo quando tem aqueles encontros entre presidentes, né, aquelas coisas na ONU, que eles acabam falando o nome oficial, porque alguns países que recebem esse título, eles sempre anunciam, né? Quando entram os esportistas, por exemplo, aí eles falam República Federativa do Congo, República, né? Então, sempre é um exemplo, viu, gente? Sempre você ouve, né, se for um país republicano, falar o nome oficial do país, né? Daí, com esse regime presidencialista, nós vimos aí o quê? Que o chefe do executivo, olha aí, nós estudamos também os três poderes, não é? Os três poderes da nação é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário.
No caso do Poder Executivo Federal, nós sabemos que federal se trata do nosso país, o todo. Então, a Federação Brasileira, o país, a nação. O presidente, ele é o chefe do poder executivo. E aí este presidente seria escolhido pelo voto. Nesta época, foram excluídos de votar os analfabetos, os mendigos, os praças militares, que foram aqueles que auxiliaram os soldados durante as guerras, as revoluções, e as mulheres. Eles não podiam votar, exercer o voto, ok? Então isso aí não era permitido a essas pessoas. E ainda assim, durante um tempo, aqueles que votavam, para votar, precisavam comprovar, né, a sua renda, a sua classe. Só era permitido votar algumas pessoas de acordo com o seu poder aquisitivo, né? Então, era algo assim bem diferente dos padrões que nós temos hoje, né? E foram muitas lutas, né? E até chegar a essa permissão de todos votarem, de todas as classes, né? Ou as partes das pirâmides, aí, da parte da pirâmide social, poder fazer parte, né, da escolha dos seus governantes. Foi oficializada então a separação entre o Estado e a Igreja, daí a Igreja Católica perdeu o seu poder no Brasil republicano, né, sendo considerado assim livre o culto de todas as expressões religiosas, o que não acontecia durante a monarquia, onde a igreja ela tinha todo o poder, né? Ela determinava todas as normas e tinha grande influência também com o rei, com o imperador. Todas os outros países nós víamos sempre que os líderes religiosos eles estavam muito próximos dos reis, dos imperadores, dos príncipes, né? Então muitas coisas eram determinadas pela igreja. Quando foi proclamada a República, este poder ele foi tirado. E aí veio a liberdade, né, de expressão, principalmente religiosa. Não existia mais uma religião oficial, né? Então o Brasil, né, passou a ter uma constituição, né, de formato liberal, ou seja, diferente da Constituição Imperial de 1824. Essa Constituição aí foi da época da proclamação da independência, né? Desculpa, que foi em 1722, não é? Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. Após a proclamação da República, se instalou no Brasil um governo provisório. E este governo provisório durou até 1894, ou seja, foi de 1889 a 1894, com o primeiro presidente no poder, Deodoro da Fonseca. Em 1894, assumiu o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil. Essa é a história, né, da nossa república, da proclamação da república, do fim do período monárquico no nosso país, não é? Vocês receberão uma ficha com este mesmo assunto, vocês irão ler, ok? Responder a atividade que está na ficha, lembrando que vocês só podem retirar a ficha na escola a partir de terça-feira, ok? Vocês só podem retirar a ficha na escola
a partir de terça-feira, porque essa ficha foi produzida esse final de semana, será apresentada amanhã na escola e só estará liberada para vocês a partir de terça-feira. Então não vão na escola amanhã, não mande o responsável ir amanhã na escola, ou ir hoje, ir hoje na escola, segunda-feira, né, pegar a ficha, porque hoje vocês não irão retirar a ficha, certo? Vocês só poderão retirar a ficha amanhã, terça-feira, ok? Então, estudem, já aguardamos vocês na aula online, na nossa live. Fiquem ligadinhos e aproveitem a aula. Lembrem-se que estamos na reta final, ok? Estudem bastante, gente. Beijos.